Segundinho só, pronto. Certo. Boa noite, gente. Me apresentar aqui, para quem não me conhece. Eu sou o Guilherme, eu sou de Uberlândia, nascido em Uberlândia, aí em Minas. Só que eu moro em Gurupi, aqui no Tocantins. Tive o prazer de receber o Dr. Máximo aqui num simpósio da Liga que eu sou presidente, a Liga de Saúde Comunitária. E foi assim que eu conheci o doutor, ele me convidou para o grupo dos poetas e pediu para eu dar uma aula sobre a filosofia grega, que é um assunto que eu toquei com o doutor no momento que ele esteve aqui. A gente conversou um pouco sobre mais superficial e ele pediu para eu tentar introduzir um pouco aqui no grupo. Bom, eu não tenho a pretensão de ensinar nem obrigar ninguém a gostar da filosofia grega, mas vocês vão ver que é um tema muito interessante. Ele é um tema que agrega demais para a nossa vida. E eu vou estar tentando criar um interesse em vocês para poder estar estudando ele posteriormente. Eu sou estudante de medicina aqui em Gurupi, na UNIG, a faculdade municipal da cidade. Estou cursando o 5º período e eu ministro aulas de filosofia no pré-vestibular aqui da cidade. Não sou formado em filosofia, não tenho nenhuma graduação. É mais um interesse meu, que eu tenho há algum tempo, há uns 2, 3 anos, e tive essa oportunidade de começar a dar aula no pré-vestibular, e esse interesse só aumentou. E agora eu vou estar tentando expor um pouco para vocês essa realidade da filosofia grega, tá bom? Eu vou compartilhar, e no momento que eu compartilhar, eu imagino que eu não vou conseguir ler o chat, nem algo do tipo. Aí vocês me interrompam. É uma aula, assim, ela não é longa, eu vou apenas mostrar, eu vou dar uma pincelada para vocês, e eu vou querer muita interação, para a gente poder fazer uma dinâmica bem legal. Eu vou desligar até minha câmera, porque eu tenho medo de dar oscilação de internet, eu compartilhando e com a câmera ligada ao mesmo tempo, tá bom? Só um instantinho que eu vou abrir o slide aqui, compartilhar. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim, tudo ok. Beleza, então. Olha, como eu já me apresentei, sou acadêmico de medicina aqui da UNIG, ministro aulas de filosofia no pré-vestibular. Mas vamos em frente. Primeiro de tudo, o que é filosofia, gente, em grego? Alguém sabe qual a tradução livre mesmo do grego para o português? Filo. Alguém? Abre o microfone. Bom, filo vem de, como se diz, de amigo, de amizade, de amor. E sofia de conhecimento. Então, a questão da filosofia seria aquele que ama o conhecimento, aquele que busca a verdade, nesse sentido. Aquela pessoa que quer saber a realidade das coisas. Seria meio nesse intuito mesmo. Agora, para mim, o que é filosofia? O que eu consegui entender no que tange aos meus estudos. Meus estudos são mais limitados à filosofia grega, que é a que eu aprecio mais. Gosto bastante de Sócrates, que é um filósofo que, vamos dizer assim, inaugurou muitos campos de estudo, desde a ética, que é o estudo da relação dos comportamentos entre os seres humanos. Então, nós temos toda a questão das virtudes e dos vícios, que Sócrates inaugura. E gosto também muito de Aristóteles, que é discípulo dos discípulos de Sócrates. Que nós temos Sócrates, posteriormente a Sócrates temos Platão, e posteriormente a Platão temos Aristóteles. O que Sócrates ensina para a gente? Não só Sócrates, mas todos esses filósofos gregos. Eu costumo dizer que a filosofia, quando você ama o conhecimento, ama os estudos, você tem uma lição de humildade. Por que disso? Eu penso muito quando eu estou estudando na faculdade, por fora. Quanto mais eu estudo certo tema, mais eu reconheço que menos eu sei dele. Conseguem compreender o que eu digo? Vamos supor, eu começo a estudar muito história do Brasil. Quanto mais eu me debruço na história do Brasil, mais eu consigo ver que mais história do Brasil existe. Mais conteúdo existe para eu explorar. Se eu me limito a uma visão muito superficial de um conteúdo, eu acho que eu já sei tudo. Eu fico soberbo. Por outro lado, se eu assumo uma postura de humildade, eu terei mais acesso ao conhecimento. Se eu realmente amar o conhecimento, eu vou ser mais humilde frente ao conhecimento. Compreendem o que eu quero dizer? Esse sentido.
É isso que a filosofia de Sócrates ensina muito para a gente. Outra coisa muito importante, que eu acho interessante, é a adequação da coisa ao intelecto. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vou até abrir a câmera para vocês, para ver se fica mais interativo. Como assim a adequação da coisa ao intelecto? Vamos lá. Para esses filósofos gregos, nós temos a realidade material e a realidade imaterial. Ó, essa caneta aqui, que eu estou segurando, uma piloto. Na realidade material dela, ela é plástico, tinta, vamos dizer. Mas ela tem uma realidade imaterial. O conceito caneta é imaterial. Compreendem? Eu não consigo pegar a caneta, o conceito caneta. Eu não consigo usar o conceito caneta. Eu consigo dar a parte material da caneta um sentido no mundo material. Mas para eu pensar o que a caneta pode fazer, pensar nas atribuições da caneta, pensar em como ela é produzida, eu preciso ter o conceito de caneta. Isso serve para todas as coisas. Segundo esses filósofos gregos, que é uma visão que eu compartilho também. Compreende o que eu quero dizer? E pensando desse jeito, Aristóteles elabora as 4 causas de todas as substâncias. E o que são essas 4 causas? São os princípios da matéria. Vamos pegar aqui a caneta de novo. Ele fala que essa caneta tem uma causa material. O que é a causa material dessa caneta? É o plástico? É a tinta? É o que exerce essa função dela aqui no meio material, o que interage, o que me permite experimentá-lo no meio sensível, certo? Tem uma causa formal, que é o quê? Não é bem formato da caneta, mas é o que me permite identificar como uma caneta. Eu olho para isso aqui e eu sei que é uma caneta. Outro exemplo. Eu olho para isso aqui, eu sei que é um livro, tem a forma de um livro. Ele tem as páginas, eu abro, tem coisas escritas nele, ou seja, é a causa formal dele. E a causa material dele seria o papel, a tinta, enfim, qualquer coisa que me permita experimentá-lo nessa realidade. Quais são as outras 2 causas? Eficiente e final. A final é o que já está no nome mesmo, é a finalidade. É para que serve aquilo. Essa caneta aqui, ao experimentá-la, eu dou finalidade a ela. Eu posso escrever com ela, eu posso simplesmente levantar a caneta, eu posso simplesmente, jogar a caneta fora, ou seja, é uma finalidade que eu estou dando para essa matéria, para essa substância. A causa final, certo? É a finalidade daquilo. E a causa eficiente é o que gerou aquela substância. Essa caneta aqui, não sei, a fábrica da caneta, enfim, quem elaborou a caneta por meio do intelecto, entendem? Eu crio o conceito de caneta e depois eu crio algo material. Esse livro aqui, qual é a causa eficiente dele? Platão. Platão escreveu ele. Ou a impressora mesmo. Pode ser a impressora. A impressora gerou esse livro aqui. Mas Platão é que escreveu. Os 2 são causas eficientes. E qual a causa final dele? Acessar conhecimento, enfim. Eu vou determinar a finalidade dele. Pode ser tanto uma leitura minha, quanto, não sei, fazer uma fogueira. Enfim, a finalidade somos nós que determinamos, a finalidade dos objetos. Entendem essa questão da causa formal, das 4 causas do Aristóteles? É bem interessante porque você consegue meio que... Eu, quando estou estudando, né? Eu faço medicina, eu começo, vez ou outra, eu começo a querer encaixar tudo nisso aqui. Aí eu começo, não. Hormônio tal, a causa material, proteica. A causa material desse aqui é lipídica. A causa eficiente desse aqui é a glândula tireoide. Enfim, você vai vendo que você consegue encaixar quase tudo. A causa final desse aqui é fazer um estímulo no tecido testicular, no tecido mamário, enfim. Todos esses hormônios têm finalidades, tem uma causa eficiente, tem material e tem forma. Alguma dúvida? Levantou a mão? Não, eu só ia perguntar para você, Guilherme, a causa final, ela não entra em conflito porque são diversos indivíduos com uma causa final em determinado material, né? Então, Sim. cada um pode ter uma observação diferente. Como é que Aristóteles via isso? A causa, os objetos. Nós, sim, nós mesmos determinamos a causa final dele, porque eles não têm, vamos dizer assim,
consciência, eles não têm uma alma, vamos dizer, porque isso é outra coisa essencial desses filósofos gregos, a divisão. Nós somos alma e matéria. É impossível você negar a realidade da alma, porque seria negar a realidade imaterial. Por exemplo, eu não conseguiria formular conceito de caneta. Por isso. A questão do ser humano. Aí a gente entra em outro ponto importante para esses filósofos. O ser humano tem uma causa final, sim, para Aristóteles. E para ele, todos nós temos a mesma causa final. Que é o quê? Eudaimonia. Que uma tradução livre do grego para o português fica mais ou menos como felicidade. Mas o que é felicidade para Aristóteles? É a prática das virtudes. Isso é felicidade. Não é alegria. A gente confunde muito. Alegria é a questão, sei lá, eu como uma comida que me satisfaz, eu assisto um filme que eu gosto. Não, isso aí é alegria. É algo passageiro. Felicidade é uma construção por meio da prática das virtudes. E quais são essas virtudes? O que são essas virtudes, na verdade, do Aristóteles? Ele fala que é você buscar o meio termo entre todas as coisas. É você buscar o equilíbrio entre todas as coisas. E como é que funciona isso? Você só vai descobrir o meio termo das coisas, qual é o ponto perfeito de todas as coisas, ao experimentar. Lógico, você vai experimentar, mas você tem uma alma, só é capaz de discernir as coisas. Então vamos dar um exemplo aqui. O exemplo que ele mais usa no livro, e aí, que é o favorito dele, e eu gosto também, é a virtude da coragem. A coragem seria o meio termo entre imprudência e covardia. E ele fala que não é possível você aprender num livro ou alguém te ensinar o que é coragem. Você só vai aprender a ser corajoso sendo corajoso. E errando também. Em alguns momentos você vai ser imprudente, em alguns momentos você vai ser covarde. E você tem que acertar isso durante a sua vida. Buscar ser corajoso. Nem imprudente, nem covarde. Ele diz que a felicidade não está nos prazeres, que ele muitas vezes chama de vícios, que seriam você buscar os prazeres da carne, os prazeres momentâneos. Ele diz que a felicidade não se encontra aí. Ele diz que não está no acúmulo de riquezas também, a felicidade. A felicidade está no meio das virtudes. E essa questão dele, do meio termo, é muito bem frisada. Você tem que viver para encontrar o meio termo. Isso vem, lógico, o meio termo é uma elaboração do Aristóteles, mas essa questão das virtudes vem desde Sócrates. Desde Sócrates, passa para Platão e para Aristóteles, que dá o arremate final, vamos dizer assim, com essa questão do meio termo. Certo, gente? Alguma dúvida, algum acréscimo até agora? Certinho? Vou voltar aqui para os slides, só para eu não perder o rumo que a gente estava. Cadê? Aqui. A questão das 4 causas. E o que seriam as 4 causas que a gente comentou, né? A formal, a material, a eficiente e a final. Essa questão da vida plena e madura seria essa busca das virtudes. O que é essa busca das virtudes? Você faz experimentando, testando as virtudes. Virtude da fortaleza, virtude da coragem, virtude da bondade, virtude da temperança, que é outro exemplo que ele dá, que a temperança é o meio termo entre a excitação total, busca total pelos prazeres, e a total frieza. A temperança seria o meio termo dessa questão. Que não é nem você se entregar totalmente aos prazeres físicos, nem ser totalmente apático a tudo que acontece na sua vida. E você seria feliz a partir do momento que você exerce essas virtudes, que elas vêm com a prática apenas. Não é possível você aprender de um mentor ou lendo um livro apenas. Você tem que viver. E a busca da verdade é outro ponto fundamental da filosofia. Sempre a busca da verdade. E para você conseguir buscar a verdade, nós voltamos para aquele ponto inicial da aula, que é a questão da humildade. Se você assume uma postura arrogante, a verdade vai começar a se afastar de você. Você vai começar a colocar uma venda em frente à verdade. Por quê? Você vai afirmar que está sempre certo. Então, você vai estar sendo desumilde e provavelmente a verdade vai se esconder. Você vai estar propagando uma falsa verdade, se é que me entende. Essa é a questão do que é filosofia. E são pontos que eu acho muito interessantes e por isso mesmo que eu sempre busco esse estudo. Agora, quem é Sócrates, gente? Sócrates foi um filósofo e morador, cidadão ateniense. Ele lutou na Guerra do Peloponeso. Ele é vamos dizer assim, um veterano militar. Ele vai morrer lá com seus 70 anos. Sócrates morre velho. Ele morre de... Olha aqui um erro do slide, gente.
Estava colocando honestidade intelectual com 2 L's. Depois eu acerto isso aqui. Mas a questão aqui, ele morre num julgamento. Ele é julgado. E é julgado por quê? Sócrates vive numa época que a democracia ateniense ela é participação direta dos seus cidadãos. Ou seja, eu preciso me representar para provar meu ponto na Assembleia, a Ágora, no caso. Ou seja, eu preciso ter uma boa argumentação, preciso ser hábil com as palavras e preciso saber persuadir os outros cidadãos. Com isso, surge uma classe muito importante em Atenas, que é a dos sofistas, que eram, vamos dizer assim, anteriores aos professores. Eles ensinavam técnicas de persuasão e técnicas de oratória mesmo, em troca de dinheiro, ganhos de poder, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para ensinar você a persuadir os outros, sem se importar muito com a verdade. E esse ponto faz eles entrarem em choque com a figura de Sócrates, que sempre foi uma figura muito preocupada com a verdade. E por causa desse embate, muitos sofistas eram homens poderosos, tanto eles como seus alunos. Isso faz que Sócrates seja levado a julgamento por falsas acusações, do que eles acusam Sócrates de corromper a juventude ateniense. Porque o que Sócrates fazia? Ele saía na rua, seja em qualquer lugar, no comércio, perto da própria água, qualquer praça, e ia interrogando as pessoas. Porque Sócrates tinha um objetivo de vida. Qual que era o objetivo de vida de Sócrates? Descobrir se as pessoas realmente sabiam aquilo que elas diziam saber. E como que Sócrates assume esse objetivo de vida? Um amigo dele, Xenofontes, vai no oráculo de Delfos, que era meio que vamos dizer assim, uma entidade religiosa da época. E chegando lá, esse oráculo faz diversas revelações para ele, e uma delas é a seguinte: Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. E quando esse oráculo diz isso para Xenofontes chega a Sócrates e fala dessa afirmação do oráculo. E Sócrates não acredita. Sócrates pensa, não é possível que não tem ninguém mais sábio que eu. Toda a Grécia. Ele assume isso como missão de vida e começa a interrogar todos os mais sábios que ele conhecia. Desde políticos, comerciantes, poetas, qualquer pessoa que se julgasse como detentora do conhecimento. E como é que ele fazia? Ele ia desde a gênese do conhecimento. Ele chegava na pessoa, a pessoa falava tal coisa e ele perguntava, mas por que tal coisa? E se não fosse tal coisa? Ele era irônico. Ele buscava voltar na gênese do pensamento da pessoa. Não. Mas por que você acha que isso não é bom? O que é bondade? Vamos definir bondade. Por que isso não é virtuoso? Vamos definir o que é virtude. Ele ia conversando e conversando com a pessoa. E Sócrates dizia que ele não ensinava nada. Ele não ensinava nada. Só por meio das perguntas, ele conseguia fazer as pessoas encontrarem a verdade. Ele só perguntava. Ele não ensinava nada. Segundo o próprio Sócrates, ele nunca ensinou nada para ninguém. As pessoas só enxergavam a verdade com as perguntas dele. Enfim, assumir essa missão de vida, você imagina, você está andando e uma pessoa te aborda questionando tudo que você pensa e vive. Isso assim, para uma pessoa poderosa de uma classe mais acima, uma pessoa um pouco mais arrogante, isso é muito, vamos dizer assim, perigoso. Até por isso ele foi levado para julgamento. E nesse julgamento, uma das acusações é que ele corrompia a juventude ateniense ao ensinar falsas verdades para eles, ao desonrar as antigas crenças. E a outra acusação era de que Sócrates era ateu. Por quê? Porque Sócrates não acreditava nos deuses da cidade. Sócrates acreditava que o Deus era único. E isso, para a época, era algo muito radical, vamos dizer. Ele falava que Deus só podia ser único. Porque só pode, como existe só uma verdade, eu não posso ter mais de um regente da verdade. E por isso ele acreditava só em um Deus. Isso não era muito bem encarado. Então ele foi acusado por ser ateu e por corromper a juventude. No julgamento ele se defende, é oferecido a ele a pena de morte, de suicídio, ou ele interromper suas atividades e continuar vivendo. E o que ele escolhe? A pena de morte. Porque ele diz que a morte física não é o fim. E ao seu corpo físico ser morto aqui, toda a sua ideia, tudo que é imaterial, vai continuar persistindo aqui, que é o que ele realmente desejava. Se ele aceitasse parar de exercer aquilo que ele fazia, tudo que ele lutou, todas as ideias que ele construiu,
e dispersou na Grécia seriam facilmente esquecidas. Então ele aceita a morte de bom grado. E pós a morte de Sócrates, que Platão começa a escrever vários dos registros que nós temos dele. Porque Sócrates não deixou nada escrito. É relatado que Sócrates era uma pessoa muito simples. Ele não tinha nenhum apego material, ele sabia ler e escrever, sim, era muito inteligente, dominava a matemática, mas ele não escrevia, ele não via valor em escrever para deixar para a posteridade. Até por isso que Platão, que tem tudo que a gente tem escrito de Sócrates, é hoje Platão, hoje Xenofontes, que são 2 discípulos diretos dele. Pós-morte de Platão, ele escreve esse livrinho aqui, que eu recomendo para vocês, que é a Apologia de Sócrates, que é basicamente o julgamento de Sócrates e a defesa de Sócrates, que ele acaba aceitando a morte no final. Ele usa vários argumentos, alguns são bem interessantes, mas ele acaba aceitando o suicídio, e no final tem uma passagem muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. O que mais que eu posso falar de Sócrates? Essa questão dele não ter deixado nenhum relato escrito, do Platão ter escrito muito dele, e dessa missão de vida dele. Ele perguntava, ele queria saber se as pessoas realmente sabiam aquilo que elas queriam saber. E aqui nasce algo muito importante de Sócrates, que é a honestidade intelectual. Que é o quê? Nunca fale sobre daquilo que você não sabe. Diga saber apenas o que você sabe. Questão de honestidade intelectual mesmo. E essa frasezinha aqui, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. O só sei que nada sei. Não? O só sei que nada sei, como é que a gente interpreta ela? Com a questão da lição de humildade de Sócrates. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que ele dizia que não ensinava ninguém? Ele apenas reconhecia que não sabia. Reconhecendo que não sabia, ele se permitia saber. É nesse sentido, entende? Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu estou estudando, aqui agora eu estou estudando diabetes para a prova. Se eu começo a estudar pensando, não, eu já sei tudo de diabetes, eu meio que crio um bloqueio para qualquer informação nova que vai me surgir, que vai me ser enviada. Agora, se eu venho com a mente aberta, com a postura de humildade, admitindo que eu não sei nada, eu me abro para receber novas impressões, novas experiências. É nesse sentido, esse só sei que nada sei. Não quer dizer que Sócrates não sabia nada. Sabia muito, gente. É a pessoa mais sábia da Grécia Antiga. Só que essa postura de humildade dele, que permitia que ele soubesse tantas coisas. Eu penso muito naqueles momentos que você está numa aula, na faculdade mesmo, assim, uma aula cansativa, ou muito tarde. Aí, não, essa matéria aqui eu já sei, não vou prestar atenção, não, aqui tá tranquilo. Não, calma aí, espera, talvez você aprenda alguma coisinha nova, nem que seja um detalhe ou outro. E assim que você vai ficando mais sábio, ou menos ignorante, pelo menos, né? É nesse sentido a frase do só sei que nada sei. Algum comentário, pessoal? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Se eu levantar a mão de novo, alguém vai bater? Posso? Pode, tranquilo. Dentro desse conceito, Guilherme, o que você tem para acrescentar em relação aos três, tanto Aristóteles, quanto Platão, quanto Sócrates? Porque eu acredito que eles são uníssonos, né, dentro do conceito da filosofia em aprendizagem, né, em direcionar o conhecimento, mas não só para eles, né? Eu acredito muito que a lição era passar esse conhecimento, né, de maneira abrangente. Sim, né? fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Tem até uma parte. Tem 2 partes interessantes que eu posso citar para a senhora, tanto do Aristóteles quanto do Platão. O Aristóteles tem aquela frase de que o homem é um animal político, ou seja, o homem ele precisa estar em contato com seus semelhantes, porque ele sozinho ele não vai conseguir aprender tantas coisas, ele não vai conseguir exercer muitas experiências, ele precisa estar junto às pessoas. Por isso que Aristóteles dá muita importância às instituições, e ele fala que a primeira instituição de uma pessoa é a família, então a família seria o centro de toda a sociedade, que é quando a gente tem o primeiro contato com todos os nossos semelhantes, vamos dizer, é assim que a gente tem as primeiras experiências.
E Platão diz a respeito, tem o mito da caverna. Não sei se vocês já ouviram falar, Sim. mas era a questão das sombras, que as pessoas viam aquelas sombras projetadas na caverna e imaginavam que aquilo era verdade. Mas, na verdade, era só uma enganação. Então, e em certo momento, um desses prisioneiros consegue se libertar. E se libertando, ele sai da caverna e vê que existe um mundo todo novo lá fora. Ou seja, ele teve acesso à real verdade, vamos dizer, ele foi iluminado pela verdade. E o que Platão diz? Que a partir do momento que você conhece a verdade, você tem que voltar e trazer a verdade. Lógico, em primeiro momento você pode ser ridicularizado, vão chamar de louco, mas a partir do momento que você conhece a verdade, você tem que voltar para trazer. Inclusive, tem algo interessante do Platão, que é a escada de Hiroshima. Não sei se vocês já ouviram. Que ele diz que vamos dizer assim, é a elevação do conhecimento. Você começa apenas na parte física, vamos dizer assim, na parte sensível, que é o mundo sensível, que tem sua importância, o mundo das aparências, vamos dizer, ele tem sua importância, a beleza é importante nas coisas, mas ela é mutável e ela não é perfeita. Por isso que Platão fala que nós temos que fazer uma dialética cada vez maior para buscar as coisas além da sua aparência. Ou seja, você conseguir julgar as coisas além da aparência. E para isso você precisa voltar naquele ponto de admitir a existência do imaterial. Então, o que tem em comum entre os três? Os três batem na tecla que existe um mundo material e um mundo imaterial. Não tem como você fugir disso. Lógico, eles têm suas divergências, principalmente Platão contra Aristóteles. Tem até uma frase legal do Aristóteles sobre o Platão, porque ele foi discípulo direto do Platão, que é o seguinte: sou muito amigo de Platão, mas sou ainda mais amigo da verdade. Que eles discordavam de uma teoria do Platão, que eles tiveram, não um embate físico nem nada assim, mas uma discordância intelectual, que ele solta essa frase, que é bem legal. E outra coisa interessante que mostra essa importância material e imaterial para os três, eles pregam tanto que você se aprimore no âmbito intelectual, nos estudos, leituras, e no âmbito físico. Eles falam que você não pode deixar você ter uma alma desenvolvida, mas ter um corpo físico decadente. Então, Platão mesmo, o nome dele não é Platão. Platão é um apelido, que seria que ele tem as costas largas, porque Platão praticava wrestling, ele lutava. Então, Platão era um cara muito inteligente, era um cara enorme, segundo relatos dos antigos gregos, né? Então, sempre mostrando essa importância dos dois mundos. Existem dois mundos. Aristóteles vai dar mais importância ao mundo aqui das experiências, e Platão vai dar mais importância ao mundo, vamos dizer assim, material. Mas não quer dizer que eles desprezem o outro mundo. Isso é um equívoco que muita gente comete. Não, os dois são importantes. Pessoal, estou vendo que está chegando o nosso tempo aqui, e eu separei um trecho do Sócrates, que eu acho interessante. É o último capítulo, inclusive, da Apologia do Sócrates, que é o finalzinho da acusação dele. Eu vou ler para vocês aqui, vocês vão ver o tanto que é interessante. Aqui ele já foi julgado e já foi condenado. Olha o que ele diz. Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois da morte. Que os deuses não se interessam do que a ela concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas desse mundo. Aqui vocês estão vendo a importância que Sócrates dá ao mundo imaterial e de que ele não tem medo da morte, porque ele sabe que existe um mundo imaterial, ele acredita nisso. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu e porque de minha parte não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causarem o meu mal, pois isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu os atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas do que da virtude, e se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhe é devido, e se fizeres isso, tereis de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viveres. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Então, assim,
Ele fala que da virtude como o mais importante, o material importa, riqueza material importa, prazeres importa, mas acima de tudo está a virtude. E aqui você vê o amor que ele tem pelos filhos dele, que ele quer que os filhos dele convivam com ele no imaterial depois. Até por isso que ele quer essa tomada da virtude. E é isso, algo que a gente vê muito em alguns casos modernos, que os pais ou os parentes que criam a criança acabam se preocupando mais com a formação, vamos dizer assim, acadêmica, ou a questão de fornecer os melhores bens materiais, e acabam esquecendo de cuidar daquilo que é o mais importante, vamos dizer, que é a formação das virtudes, do caráter daquela pessoa, de ser uma pessoa corajosa, uma pessoa bondosa. Lógico, formação acadêmica é importante, lógico, as riquezas materiais são importantes, mas nada acima da virtude. Você não vai ser covarde para acumular capital, por exemplo. Você não vai ser maldoso para favorecer a sua formação. Não. A virtude é acima de tudo. E é isso que Sócrates traz muito para a gente e seus filósofos posteriores também. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, assim. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tem meu número ali no WhatsApp. Meu Instagram eu vou deixar aqui no chat para vocês. Vez ou outra eu posto alguma coisinha que eu estou lendo, alguma coisa da faculdade. Nada muito fora disso. E estou aberto para conversar, estou aberto para qualquer coisa do tipo. E quem tiver tido muito interesse aqui na aula, recomendo que comece a filosofia com a Apologia de Sócrates, livro de Platão, que vai ser o julgamento de Sócrates, basicamente. Excelente, Guilherme. Parabéns, viu? Amei. Muito, muito boa aula. Parabéns, Guilherme. Obrigado, pessoal. Eu só vou pedir para a gente deixar as perguntas para o final, que o Gustavo conseguiu chegar aí, está na metade do caminho, né, Gustavo? Então, daí a gente inicia com a parte do Gustavo. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente inicia de novo para fazer essa divisão da apresentação. Mas excelente. Parabéns, Guilherme. Muito boa mesmo. Só pegar uma água aqui, porque... Isso. Secar a voz.